Hoje eu vou falar sobre esse bichão que aparece na tela, o Acer Nitro 5 de 17.3 polegadas, em versão lançada há não muito tempo no Brasil, com Core i7 11800H e GeForce RTX 3050. Esses Nitros só estavam vindo com a GeForce GTX 1650, placa de vídeo inferior que já está meio saturada em território nacional. Então, apesar de o processador não ser o mais recente possível, é uma novidade interessante finalmente termos a 3050 da Nvidia nessa categoria, que seriam os notebooks gamer intermediários, digamos. Falo sobre preço de maneira objetiva no final, mas adianto uma coisa. A unidade testada para hoje adquiri com recursos próprios e só o fiz porque a consegui em uma bela promoção. Para vocês que querem ficar sabendo dessas oportunidades, não marquem bobeira, entrem em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram. Neles eu compartilho com meus seguidores promoções de eletrônicos em lojas online que são realmente boas e importantes, seguras. Para participar basta ter o WhatsApp ou o Telegram instalado e tocar no link logo aqui embaixo na descrição correspondente ao seu app escolhido. Meu trabalho nos grupos é feito de forma seríssima, pessoal. Sou muito criterioso, podem confiar. Vamos nessa! Esse Nitro 5 tem design que segue a tradição da família, quer dizer, rolam aquelas linhas diferentonas na carcaça, coloração vermelha invocada que inclui todo o teclado. Talvez não seja o ideal para trabalhar em um escritório, mas também não é nenhum impeditivo. O corpo é plástico, aparenta ter boa resistência com dobradiças firmes, o teclado é retroiluminado em vermelho e me agrada pelas teclas direcionais full size, por ter a luzinha no caps lock, e no que diz respeito ao feedback dele, é meio seco, tof, embora seja confiável. Lembro que quando testei um Nitro 5 de 2 gerações atrás, não curti tanto o teclado, que era meio esponjoso e errava algumas entradas. O touchpad tem tamanho e funcionamento padrão. Me forcei a não usar mouse uns 3 dias e foi tudo bem com ele. A tela grandona é uma Full HD IPS com 144 Hz de atualização, quer dizer, bastante fluida, ela não distorce a imagem como as de notebooks simples e, em comparação com a concorrência de nível mais alto, achei melhor que a de um Lenovo IdeaPad 3 e pior que a de um Dell G15. É satisfatória para o uso cotidiano e para jogar. Um aspecto que deixou um pouquinho a desejar foi o som. Ele não é nem muito alto, nem muito encorpado. É um indício de que, apesar de ser um aparelho grandalhão, a fabricante não vai necessariamente maximizar todas as possibilidades que essas dimensões entregam. Porque, claro, existe a questão do custo. Apesar de não ser um produto baratinho no Brasil, longe disso, considerando de maneira geral, no portfólio da Acer, essa não é uma linha sofisticada, a top. Querem ver outro aspecto que não utiliza ao máximo essas dimensões avantajadas? Bateria. Em meu uso de escritório, com streaming, brilho em cerca de 80%, um Spotify rolando também, consegui 3 horas e 45 minutos de autonomia, apenas regular. A conectividade faz o esperado, com porta de rede, 2 USB-A e entrada para áudio na esquerda. A entrada para energia tá na traseira, achei bacana. Tive um Nitro em que ela ficava no meio de uma lateral, era UO. E aí, HDMI, outra USB-A e uma USB-C na direita. Essa USB-C não tem Thunderbolt. Sinceramente, por conta do Core i7, achei que poderia rolar, mas é o que é. Se a gente considera concorrentes em uma mesma categoria, como os Lenovo IdeaPad Gaming 3, também não estão vindo com Thunderbolt neste momento. Para falar de configurações, performance, vou mostrar a vocês algumas imagens que captei quando abri o laptop. O esquema de dissipadores e ventoinhas pareceu adequado à primeira vista. Existe entrada para 2 pentes de memória RAM, veio apenas um com 8 GB, ele também suporta 2 SSDs do tipo NVMe, vem um com 512 GB e tem a possibilidade de instalar um SSD tradicional também, do tipo SATA. Tá incluso o cabinho na caixa e eu instalei um de 1 TB. Em termos de expansividade, portanto, é um Note muito bacana, dá para colocar 3 SSDs nele. Só estranhei que nessa configuração com Core i7 é uma das melhores entre os Nitro 5 nacionais, tenham vindo apenas 8 GB de memória RAM. É uma decisão de mercado da fabricante. Para os meus testes, eu adicionei um pente de 8 GB e ficaram 16 em Dual Channel. Ah, ele também veio com Linux, eu formatei e coloquei o Windows. Beleza, então sobre ruído, é um notebook gamer convencional. Faz seu barulho em alta carga, embora não esteja no topo desse ranking. Em relação ao aquecimento, temperatura interna, achei que ele não esquenta muito no teclado e por baixo da carcaça o resultado foi ótimo. O processador bateu uns 80 graus e placa de vídeo chegou em uns 75, nada muito além disso. Ou seja, a preocupação com superaquecimento não existiu para mim. Mas isso não veio de graça. Acontece que a Acer limitou um pouquinho CPU e GPU para chegar a esse final. E aí, comparando com outros modelos,
os resultados são mistos. Deixa eu mostrar alguns testes, mas segurem aí que eu comento depois. No Geekbench 5, medindo o desempenho de todos os núcleos do processador, ele ficou atrás dos concorrentes diretos, vencendo apenas o Acer Predator de 2022, também conhecido pela limitação no chip. Continuando no Geekbench e medindo a placa de vídeo, ele se recupera um pouco, surpreendentemente venceu até a RTX 3050 do Legion 5 da Lenovo. Esses testes assim são meio estéreis, às vezes tem uns resultados que não batem muito bem. Vamos para coisas práticas. Na exportação de vídeo em 4K com o DaVinci Resolve, vejam como a vitória do Legion 5 já é clara. Esse é um projeto personalizado meu e o programa usa bem o conjunto de placa de vídeo e processador. Fiquei de cara com a vitória do Asus TUF Gaming, que tem um Core i5, vejam só, embora ele traga componentes configurados no máximo, é um gamer parrudão mesmo. E felizmente o Acer ganhou do VivoBook Pro 15, que é um aparelho mais compacto e limitado. Games. No Forza Horizon 5 rodando em Full HD no alto, ele foi buscar. Conseguiu um empate técnico com o Legion 5, o que é ótimo. De certa forma foi empate técnico com o TUF Game, embora tenha se posicionado acima desses. No Shadow of the Tomb Raider, as coisas não se mantiveram exatamente da mesma forma, embora o Nitro tenha ficado ali, no bolo, com os concorrentes. Poderia ser melhor, embora pensando no game em si, rodou bem sem grandes dificuldades. Só para deixar claro, nisso que vocês viram, ele estava com 16 GB de RAM, mas eu também fiz certos testes com 32, 2 pentes de 16, e o resultado é praticamente o mesmo, beleza? Para esses testes, 16 GB são meio que um limiar, então ultrapassar a marca não gera tanto impacto. Importante mesmo é a memória RAM estar em Dual Channel, o que foi o caso de todos os notebooks do comparativo. De fábrica, o Nitro 5 vem apenas com 8 GB sem Dual Channel. Fica aí essa dica, colocar 16 já de cara é muito recomendado. Então assim, para deixar claro o que foi que aconteceu nesse segmento, o Core i7 não trabalha no máximo e a RTX 3050 também não. Lembro que há algum tempo, pessoal, era comum que notebooks gamer chegassem por aqui com problemas de aquecimento. Agora tá rolando uma certa tendência que é qual? Para resolver o problema, as fabricantes estão melhorando a refrigeração? Não, elas estão limitando os componentes para eles não exagerarem na geração de calor. É algo em que a gente tem que prestar atenção. Não dá para aplaudir esse tipo de medida da Acer. Mas assim, pensando especificamente no Nitro analisado hoje, nele e só nele, depende do ponto de vista em que a gente enxerga a questão. Ele é claramente melhor que notebooks com a velha GeForce GTX 1650 e, em meus testes, apresentou estabilidade, não sofri com qualquer tipo de intercorrência. E aí, eu que tenho a vista não muito boa, na verdade ela é ruim mesmo, curti jogar em um notebook com esse tamanho de tela, tendo uma placa de vídeo superior à 1650. Considerando o nosso mercado acima disso e com display grande, o que é que temos? Aqueles modelos da Avel que custam 9, 10, 12 mil reais. Então, pessoalmente, penso que para quem quer a tela maior e não gostaria de pagar tudo isso, como diz a expressão, é o melhor que está tendo. Óbvio que eventualmente vão surgir outros modelos, estou falando de um retrato do momento, deu para entender a ideia geral, né? Sobre valores, o preço cheio tem sido na casa dos 6 mil e alguma coisa reais. Algumas vezes ele chega nos 5 e algo no meio. Em certas ocasiões já ficou abaixo dos 5K. Nunca dá para prever o que vai acontecer nesse sentido, mas penso que, considerando como um pacote, ali por 5 e poucos, tá valendo. Agora, se você não tá pensando nas 17 polegadas como algo relevante, vai haver concorrentes da Dell, da Lenovo, da Asus, no páreo para serem considerados. Como disse lá no começo, não deixem de entrar em meus grupos no WhatsApp e no Telegram, os links estão aqui embaixo. Quando acontece alguma coisa realmente boa, promoção confiável, compartilho com o pessoal que me segue. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, escolham o gostei, que é o joinha. Para quem ainda não for inscrito, inscreva-se, ative o sininho ao lado, assim você continua acompanhando meu conteúdo e me dá uma força gigante. Façam isso, por favor. Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição. E a gente se vê. Até mais.